aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática Veste. Rapaziada, vamos a mais uma resolução de questão, mas antes, já deixa o like aí que isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se ativando o sininho das notificações, porque isso fortalece muito o trabalho daqui, tá? Então, olha só, nossa questão diz o seguinte. A figura a seguir, em formato de coração, foi construída a partir de um quadrado de diagonal medindo 10 raiz de 2 centímetros e dois semicírculos com um diâmetro em dois lados consecutivos desse quadrado. Adotando π igual a 3, o perímetro dessa figura é... Então, quando ele se refere ao perímetro, pessoal, o que ele quer é o contorno dessa parte externa aqui. Então, eu pego esse pedaço aqui, ó, vou pegar também com esse pedaço aqui, vou contornar aqui por fora, ó, e vou colocar esse coração aqui. Tá bom? Então, essas partes aqui, que são partes pontilhadas, elas não vão pertencer ao perímetro, tá? A questão já até botou essa parte pontilhada justamente para que não houvesse essa confusão e que você pudesse colocar também a parte do quadrado ali, né? Como sendo uma das medidas que ele está pedindo na formação do perímetro. Só que perceba que a questão disse que a diagonal do quadrado, ela mede 10 raiz de 2 centímetros. Então, o que ele está falando é que essa diagonal aqui, ó, vou pegar aqui a diagonal do quadrado, né? As duas diagonais, nesse caso, elas vão ter o mesmo comprimento. Só que você deve lembrar que quando você fala da diagonal do quadrado, com ela medindo 10 raiz de 2 centímetros, você tem que lembrar da seguinte construção, que a diagonal de um quadrado é igual ao lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2. Como ele diz que a diagonal é 10 raiz de 2, então se eu colocar aqui ó, 10 raiz de 2, e isso foi igual ao lado do quadrado que multiplica a raiz de 2, eu posso dividir o raiz de 2 em ambos os lados, né? Ou seja, eu sei que o lado desse quadrado vai ser igual a 10 centímetros. Perfeito? Então, eu sei que a medida desse carinha aqui é 10 e que a medida desse carinha aqui é 10. Então, eu já sei uma parte do meu perímetro, né? Então, eu já sei que aqui vale 10 mais 10, que é 20. Só que agora nós precisamos também o contorno dessa parte aqui do coração. E uma coisa importante é o seguinte. Quando você tem duas semicircunferências, tá? E essas semicircunferências elas vão ter o mesmo diâmetro, o mesmo raio. Por quê? Porque elas estão aqui sobre os lados de um quadrado. E como o quadrado vai ter todos os seus lados com a mesma medida, significa que o diâmetro dessa circunferência é igual a dessa. Só que se é uma semicircunferência, se você juntar as duas, dá justamente o quê? O comprimento de uma circunferência, não é verdade? Então, quando eu junto duas semicircunferências, eu tenho uma circunferência. Quando eu faço isso, eu vou pensar então no comprimento da circunferência. Só que o comprimento da circunferência é o quê? 2 vezes π vezes o raio. Como você sabe que o lado do quadrado é o diâmetro, nesse caso aqui o diâmetro também é igual a 10, certo? O diâmetro aqui vai ser igual a 10. Só que, galera, você pode pensar que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, mas também você pode pensar que ele é o diâmetro vezes π. Porque, olha só, esse 2r que aparece aqui, ó, 2r, é de 2 vezes o raio. Então, se são 2 vezes o raio, o que é igual a 2 vezes o raio? O diâmetro, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Sendo assim, qual vai ser o comprimento da minha circunferência? O comprimento da minha circunferência vai ser 10, que é o diâmetro, vezes π. Só que neste caso, a questão pediu para você usar π igual a 3. Se ela pediu para você usar π igual a 3, você vai fazer que isso é 10 vezes 3, então o comprimento da circunferência vai ser 30. Se o comprimento da circunferência é 30, e nós já temos que esse pedacinho vale 10 e esse pedacinho vale 10, qual vai ser o nosso perímetro? O perímetro vai ser somar todas essas partes. Ou seja, aqui vai ser 10 mais 30. Sendo assim, 10 mais 10, 20, mais 30, isso é 50. 50 o quê? 50 centímetros, o que bate pra gente com o gabarito da questão, que é a letra C. Show de bola, rapaziada. Curtiu o vídeo? Então deixa o like aí que isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo. Então tamo juntas, até uma próxima aí. Tchau, tchau.